Agora eu vou mostrar um pouco como foi criado as duas simples aplicações, só para ter o mínimo de noção, né? Porque essa série é para simular, para quem não tem experiência nenhuma, né? Ter o mínimo de noção. Depois, como já dito várias vezes, eu terei séries, playlists específicas para o ISP Software e para o DOP Soft também. ISP Soft e por DOP Soft. Mas como que eu criei aquela simples aplicação? Então aqui aquela mesma aplicação eu apaguei. Então eu estou no Network 1, aquela simples aplicação de ligar e desligar um motor. Então como que é? Quando você parte, né, numa nova aplicação, você selecionou lá New, selecionou lá a família do CLP e tal, configurou a comunicação e aqui o programa está vazio, né? Selecionou para criar um programa, criou o Ladder, mas está vazio. Então como é que você começa, né? Você observa aqui que aqui tem uns ícones, né? Então agora aqui está setado para um ponteiro, pro ponteiro do mouse. Mas eu quero inserir, né? Contato aqui, ó. No caso eu seleciono o contato, ok? Se você caminhou, depois que você selecionou, você caminhou, você tem aqui, ó, isso aqui muda o ícone, né? Quando você vem nesse destaque vermelho. Ó, então eu quero inserir esse primeiro. Então, continuando com os contatos, né? Ainda selecionando os contatos, se eu chego aqui ao lado, ele oferece para colocar mais um ao lado. Beleza, vou colocar mais um ao lado. De novo, se está selecionado aqui, eu vou manter aqui, ó, mudou o ícone que eu quero colocar um em paralelo com esse aqui. Ok? Ótimo. E depois eu quero finalizar, eu quero colocar uma bobina, né? Um coil. Você viu, selecionei lá, olha, eu venho aqui, ele já muda lá o ícone para você já clicar e ser inserido. E agora eu venho, o que eu coloco aqui? Eu vou colocar os meus... Você colocar o seu elemento, mas aqui eu vou usar o M100, algumas bobinas internas auxiliares, né? O M100, esse é o selo do M102. Esse é o M101, eu só apenas selecionei isso, então esse é o M102, ok? Eu tenho que mudar esse contato, esse aqui é um normal aberto, esse aqui é o selo normal aberto, mas esse aqui teria que ser normal fechado. Então se você seleciona aqui, ó, ele, se ele não aparecer, você dá um duplo clique aqui no meio, você vem e troca para normal fechado, ok? Então eu concluí esse pequeno programinha, essa pequena aplicação. É desse jeito, então você vai seleciona contatos, vai inserindo, ele vai mudando os ícones, você coloca a parte. Se você quiser uma nova network, tá aqui, olha, você adiciona uma nova network para ir seguindo, para um programa maior você vai ter mais networks, ok? Então, e agora, se você quiser deletar essa network, vou ficar só com essa aqui. Então, como nós criamos um programinha simples novo aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que compilar, olha aqui, ó. Eu venho e compilo o projeto, ó, compilo. Olha aqui, sem erros, ok. E aí eu tenho que baixar para o CLP, lembrando sempre que você tem que checar lá que o seu Call Manager tem que estar rodando o simulador, tá? Start, ok? Não esquece disso, porque a comunicação tem que estar ativa. Então você vem agora, como está simulando o PLC, você vai fazer um download aqui, ó, dessa aplicação para o CLP. Então você vai transferir aqui, ó. Ele tem um processo de transferência e close. Deu ok, foi tudo bem, sem erro, ok? E agora você iria colocar ele online, ó. Você coloca ele online. Ou está em online, mas observe que a CPU tá em stop. Então eu venho aqui eu dou um run, que é start stop, tá? Um run ou stop. Então, deixa eu rodar essa aplicação. Tá rodando a aplicação, então se quiser simular sem a IHM, você vem aqui, clica com o botão direito, seto aqui, olha, e venho, volto de novo, eu como se tivesse pressionado o botão de Start, então ficou selado, né? Se eu quiser desligar, eu venho aqui, forço para o botão normal fechado, forço para on, e agora eu venho forço para off como se tivesse liberado, né? Só dado um pulso e eu tirei o selo, desliguei, então estaria funcionando só a parte do CLP, né? Só o programa. Então é simples assim, deixa rodando essa parte aqui. Vamos lá, eu tenho aqui o DOP Software aberto para mostrar. Então aqui já é aquela aplicação que eu fiz. Então como que eu inseri esses botões, né? Então vou inserir um outro botão aqui para a gente mudar depois o programa lá
um terceiro botão aqui. Então aqui eu coloquei aqui para M100, M101, M102, eu vou colocar um M103 aqui. Então como que eu seleciono? Você vem aqui em elementos, né? Eu tô na screen que eu quero inserir elementos, né? Ó, vem aqui em screen, ó, eu tô nessa screen. Eu tenho outra que eu criei aqui, mas eu tô nessa aqui e setei ela como default. Então, tô trabalhando com ela, por isso que ela tá aberta. Se você abrir outras screens, se você tiver, ele vai abrir aqui, ó, ele abre, mas depois você fecha aqui, fica só naquela que você está trabalhando. Então vou incluir, quando é novo, só vai aparecer a primeira vazio, você vai colocar o elementos e eu vou mostrar que do jeito que você coloca. Que nem, ó, venho aqui em elementos. Olha só, aqui são os vários elementos que você pode inserir na screen. Eu quero o elemento botão que eu estou querendo inserir. Olha os vários estilos que a gente vai vendo com o tempo. Mas olha, pressionar aqui é um botão momentâneo aqui. Olha, então eu selecionei lá, ele me dá a condição de eu vir inserir aqui uma geometria. Coloquei um quase quadrado aqui, né? Nesse formato. Não tem desenho, nada ligado a ele, mas eu já tenho um objeto aqui na tela. Então como é que funciona a parte de... Se eu der um duplo clique nele, fazer parecido com esse aqui, ó. Se eu der um duplo clique nele, ele vem aqui para as propriedades, né? Para eu configurar melhor esse meu botão momentâneo aqui, ok? Agora, se ele é 0 ou 1, tá a mesma imagem, nada muda aqui, né? Então, isso que a gente... Então, você vem aqui em Picture, aqui você tem uma coleção, ó, tá selecionado nada agora. Vem aqui numa coleção, dá uma olhada aqui, ó. Escolhe a série Dopsoft, você clica aqui abrindo, e você pode vir aqui e só deslizar um pouco para cá. E você vê vários elementos aqui, mas eu quero ver aqui, ó, a parte de botões aqui, ó. General Buttons. Cliquei. Observe que eu tenho duas janelinhas aqui, ó. Se o estado é 0, se o estado é 1, qual é a figura que eu quero? Vamos supor que eu quiser colocar um botão azul agora. Então, quando é 0, ele não está pressionado. Então, eu venho, arrasto essa imagem aqui e coloco aqui, ó. E quando ele estiver em 1, vai ser esse efeito. Então, esse aqui é só o efeito, né, visual do estado 0 e 1. Quando você pressiona, ele clica, ele momentaneamente ele muda de não estar pressionado para estar pressionado aqui, ok? E dou OK. Então já configurei. Só que é o seguinte, observa, ele vem no padrão, ele vem ampliado a imagem. Eu quero que ela fique, né? Porque eu tenho um retângulo menor agora. Então você sempre seta aqui, ó, no estado 0 e no estado 1, você vem aqui e seta para Stretch All, né? Ele vai ficar dentro ele vai caber dentro do retângulo que você selecionou, ok? Ele vai dar um Stretch All. E aí você tem que fazer para os dois estados, ok? Mesmo que aqui fica parecendo que tá legal, mas você vem e seleciona Stretch All também, ok? Então observa que tanto eu mudo quando não tá pressionado, quando tiver pressionado, então o desenho tá legal, ambos estão aqui com o modo Stretch All, ok? E agora como que eu configuro, né? Como que eu dou linko ele a um endereço? Então, olha aqui, ó, eu venho aqui, ó, tá em 0, estado 0, ele vai escrever um botão que você vai pressionar que ele é 0 ou 1, eu vou escrever, não vou estar lendo, né? É um elemento que vai escrever lá. Então, se eu selecionar aqui, ó, eu cliquei ali, ele observa aqui, se eu clicar aqui porque ele vai escrever, né? Qual é o endereço, tudo que ele vai escrever, então ele pega o link que eu estou trabalhando ali. Então já é aquele link do simulador. E aqui eu mudo o tipo de elementos, são os vários tipos de elementos que você pode trabalhar com o PLC. Eu estou trabalhando com o elemento M, bobina interna lá, o contato interno. Memória interna, um bit interno. Então agora ele é o 103, né? Eu estou digitando e dou Enter aqui. Então ele fala, ó, o endereço completo. Usando o link, ele vai trafegar essa informação, né, no M103 pelo link, né? Tanto no estado 0 quanto no estado 1, né? Ok? Mas isso já está determinado. Se é um elemento que vai ler e tal, então você tem outras coisas aqui, mas é assim que você já configura ele. Então, observa, ele está com o tamanho um pouco diferente. Se eu pegar aqui, e aqui também eu coloquei um dado, ó, se eu selecionar um outro aqui, observa que tem uma janela de propriedades aqui. Eu coloquei um texto aqui só para facilitar. Eu nem preciso entrar nele para saber qual é o endereço ligado a ele, porque eu coloquei o texto. Então eu vou colocar nesse aqui também, ó. Olha lá, o texto fica vazio aqui na propriedade, selecionei o botão novo, ele é o M103, só para ficar essa informação visual igual aos outros. E observa, selecionando o outro de novo.
Olha o tamanho do outro. Você vem aqui no último, se eu arrasto aqui as propriedades, ele está com tamanho 300 e 300. Então eu vou só para deixar no mesmo padrão aqui, selecionei aquele novo e vou mudar também para 300 e 300 aqui, ó. Essas duas últimas propriedades. Olha só, ficou do mesmo tamanho. Posso colocar ele aqui do lado aqui, ó. Pois tem ferramentas para alinhar, mas beleza, olha. Já estou com um novo botão. Então ele está funcionando. Venho aqui em projeto, ó, e vou fazer uma simulação online aqui com ele. Olha, ó, ele está funcionando. Ó, pressionei, ok? Agora ele não está funcionando na lógica porque eu não acrescentei esse na lógica, mas a lógica está funcionando lá com os outros, né? Olha. Mas eu preciso incluir ele agora. Ó, ok, deixo ele aqui, está funcionando. Venho no CLP aqui, vou parar o processador. Ó, parei o processador, vou tirar a comunicação e vou fazer como se fosse um outro liga, só um pequeno, ó, como se fosse um outro liga. Então venho aqui, ó, selecionei o contato, venho aqui, quando mudou o ícone aqui, vou colocar ele aqui, só para como se fosse dois ligas, em duas partes diferentes do equipamento eu tenho um botão de liga. Um é o verde, o outro é o azul. Ok, não vou mexer mais nada, só para ter uma simples alteração. O que eu tenho que fazer? Compilar. Se você esquecer de compilar e tentar baixar, ele já vai sugerir para compilar, tá? Mas a sequência é você compila, dá tudo em ordem e você abaixa para o CLP novamente aqui, ó. Transfere ele. Ok? Você vai conectar o seu programa para monitorar online e o processador está parado, você vai dar o run. Tá rodando. Vamos chamar simulação aqui. Eu tenho o padrão normal, olha. A anterior, o verde eu liguei, vermelho eu desliguei. Agora, ó, também o azul eu ligo. Ó, se eu pressionar, olha lá o estado do M113. Ok? E desligo aqui. Então eu posso ligar pelo verde, desligo o vermelho, posso ligar pelo azul, desligo aqui. Ok? Então, essa é uma aplicação para vocês verem como se cria, e aí agora abre um leque, né, de um universo todo para vocês, intuitivo, com essa série para rodar o simulador, para começar a trabalhar, né, estudando a programação tanto do CLP quanto da IHM, e de forma simulando, né, sem comprar o hardware no primeiro momento, ok? Então é assim que eu criei essas simples aplicações, e agora a gente vai fazendo mais alguns vídeos, né? Porque essa série, o intuito dela é realmente vocês verem como que funciona, como que eu configuro para colocar a simulação, para rodar a simulação aqui de um IHM e de um CLP. Então basicamente já está atendida a série. Vou fazer só diferentes aplicações aqui, só para a gente ter uma noção melhor de outros recursos aqui, mas assim, basicamente é isso, ok? Então agradeço a atenção, muito obrigado.